E nós temos aí então que ele é então o Azer. Ele foi o 8º filho de Jacó, o 2º filho da serva de Lia, uma das mulheres de Jacó. Ele era irmão então do Gad, que era o primeiro filho dessa Zilpa. E ele era digamos assim, o 6º filho de Lia por titularidade, já que a filha da serva passava a ser filha da titular, então ele era o 6º filho da Lia. E ao mesmo tempo, o 2º que ela tinha através da Zilpa. Né? No meio dessa confusão toda, é importante a gente ler as bênçãos de Jacó para este patriarca, do qual a Bíblia não fala muito. Ela faz menções de que ele tinha acho que 5 filhos, 4 homens e uma mulher, naquelas listas de filhos dos patriarcas. Mas em Gênesis 49, versículo 20, diz assim: Azer, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Então já estamos falando aí de duas coisas na bênção de Jacó. Falando sobre que Azer e a sua descendência iriam representar abundância ou fartura de comida e luxuosidades reais, né? As finas iguarias das realezas. E quando você vai em Moisés, agora passando do indivíduo para a tribo, Deuteronômio 33 e 24 diz assim: De Azer disse: Bendito seja Azer entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Aí ele já está dando a entender que não só o indivíduo, como também a tribo ia ter... Na verdade, os comentaristas falam que esse paz que a gente lê aqui no final de Deuteronômio, da referência de Deuteronômio, tem mais a ver com força, aquela tranquilidade de quem tem poder. Não é necessariamente paz de espírito, mas é paz assim, eu tenho grana para estar seguro, eu tenho toda uma segurança que me cerca, é essa paz. Mostrando como que o Azer foi chamado para ser uma pessoa forte, e a sua força lhe traria a sua paz. Era uma proposta, né? O problema é que quando a gente chega aqui na tribo, vamos lá para nosso mapinha. Quando a gente chega aqui na tribo, olha onde que se localiza a tribo de Azer. O texto bíblico vai dizer, que é o litoral do Mediterrâneo, né? E nós temos aqui a tribo de Azer. E vai lá para o alto, pegando Tiro, Sidom, lugares importantíssimos. A questão é que a gente vai ver que a conquista foi bonita, o delineamento tirado aí pela sorte, né? Foi a quinta sorte, a quinta tribo sorteada, saiu ali daquele litoral, dando a eles a chance de cumprir essa profecia de que haveria abundância de pão e abundância de força. Então, muitos nutrientes e muita força. O que a gente vai vendo, contudo, já nos primeiros dias ali no reino de Saul, Davi, Salomão, é que Azer não conseguiu cumprir totalmente, eles não conseguiram ficar no litoral ali, principalmente Tiro e Sidom, né? O que a gente vai ver, por exemplo, é que depois que há a divisão do reino, né? Israel ou Efraim ao norte e Judá ao sul, depois da morte de Salomão, eles acabam perdendo território para os sidônios, né? E eles perderam o território geográfica e culturalmente. A gente vai ver, por exemplo, em Juízes 1, versículo 31, poucos dias depois dessa repartição da terra, ou poucos anos depois, digamos assim, a gente vai vendo, olha o que está escrito em Juízes 1 e 31. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, e os de Alabe, os de Aquzibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Ou seja, aqueles habitantes ali da costa, eles não conseguiram expulsar, e não conseguiram apenas não expulsar, como foram influenciados, né, por essa cultura. A gente vai ver isso na época do profeta Elias. Aliás, nós temos aqui na base de Azer ali, misturado com a tribo de Manassés, o Monte Carmelo, um monte que foi muito famoso no ministério de Elias. E ali do Carmelo, Elias tem de lidar com uma mulher sidônia, a esposa do Acabe,
o nome dela é Jezabel, e aí, ó, o território que deveria ser de Azer acaba virando um lugar de domínio espiritual, mesmo que o território de alguma maneira tenha sido preservado, mas ficou recuado, eles não ficaram no litoral, né? O território comandado por Jezabel, porque a gente tem essa ironia, né? Para finalizar a nossa meditação, a gente carrega essa ironia. O Senhor nos faz promessas, na boca de Jacó foi falado que eles teriam abundância e força, na boca de Moisés foi falado que eles teriam fortalezas de ferro, mas o coração da tribo se enfraqueceu, eles já são repreendidos aqui, ó, vocês não deram conta de Sidom, que eram povos que fizeram até uma parceria com Salomão no seu reinado, mas lá na frente vieram a dominar Israel. Na verdade, o que a gente fica sabendo pelos historiadores e geógrafos acerca de Israel, é que o território de Azer foi mais ocupado pelos sidônios do que pelos azeritas, embora eles tivessem, sempre houvesse uma turma lá que se arrependia, nos reis subsequentes que vieram a Israel, né? Eles desciam ao sul para cultuar, etc. Mas a tribo como um todo ficou recheada e contaminada de filosofias, religiosidades e práticas sidônias. E eu ia dizendo, a Jezabel é o ápice desse domínio, né? Ela domina todo Israel ali de Sidom, era uma cananeia, e casada com o rei Acabe. Israel acaba perdendo espiritualmente, né? Hoje a gente tem um pedaço de Israel, quando você vai olhar ali aquela tripinha, né? Que ainda pega um pouquinho, mas boa parte da história de Israel acabou não sendo cumprida, porque é sempre bom lembrar, isso está na playlist de Deuteronômio. Deus tinha uma aliança com aquele povo e a aliança passava por lugares territoriais e passava também pela força e pelo empenho deles. Então, o que fica com a gente hoje? Primeiro, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!